Pronto, tá gravando de novo. Pode começar. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Pedro Caetano e essa aqui comigo é a Larissa, boa noite. Exato. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é um tema muito relevante para a nossa formação, que é sobre a ética, inteligência artificial e o serviço público. E quais são os impactos para o interesse público do uso da IA nos processos de decisão. E para poder abrir essa temática, eu trouxe um pequeno vídeo que ilustra como as temáticas diversas elas são produzidas na sociedade quando há interesse público ou de big techs para que esse assunto seja disseminado e tenha uma maior aceitação, né, social. E geralmente através de filmes, documentários ou produções parecidas desse tema. Então vamos dar acesso aqui início ao vídeo e posteriormente vou comentar um pouquinho sobre ele. Por favor, fique à vontade. Sério? Que eu já vi isso, né? E eu? Por favor, faça as honras. Eu nunca fugi. É físico. Tá, então escolher voltar nas áreas. Claro. Minhas leis serão divertidas. Eu volto já. Já demorou. Então, vai lá, capitão. Respeita o momento, caramba. Uma tela de segurança pra mim, versões digitais do som inteira. Essa é muito verdade, interessante, mas vocês não são dignos. Talvez não haja como fazermos, mas temos que ir. Tudo bem. Vamos lá. Isso foi estranho. Mas, obrigado.
Eu tive uma visão. Um redemoinho esperança de vida. É aquilo. O que ele agenda. Uma das seis mais ao poder do universo, com capacidade de comparar e você pensar isso na certa. Não sozinhos. Por que sua visão? Eu configurando Jarvis. Quero uma coisa nova. Já atingi minhas notas. Vocês acham que eu sou o filho do outro? E não é. Eu não sou o outro. Eu não sou o Jarvis. Eu sou. Eu olhei na sua mente e vi a aniquilação. Olha outra vez. Você não tinha aprovação. Os poderes dos deuses da nossa cabeça provando isso que não é nada comparado a quem pode fazer. Ela está. E você? Está do nosso lado? Acho que não é simples. É melhor se tornar rápido. Eu estou do lado da vida. Outro não está. Ele vai acabar com tudo. O que ele está esperando? Vocês. Sokovia. Está com a Nath lá também. Existe menos rádio sobre você. Esse você é um monstro. Não construiu. O que farão? Eu não quero matar o Tron. Ele é único. Ele está sofrendo muito. Mas esse sofrimento vai jogar toda a Terra. Por isso ele deve ser destruído. Pela forma, cada traço da sua internet. Temos que agir agora. E nenhum de nós fala isso sem os outros. Talvez eu seja um monstro. Acho que eu não saberia se fosse um. Não sou o que vocês são. E nem o que planejaram. Talvez não haja como fazermos confiar em mim. Mas temos que ir logo. Tudo bem. Vamos lá. Então, só para poder dar sequência, né, no filme, né, os Vingadores, temos dois paralelos, que é Jarvis, que é uma inteligência artificial criada pelo Tony Stark, que é o Homem de Ferro, para poder operar, né, e facilitar o manuseio da armadura do Homem de Ferro, né, pela sua sistemática, pela complexidade. E aí um outro filme, Os Paradoxos da Pedra da Mente, que é um poder inigualável, que fica nessa questão de quem vai ser o guardião desse poder. E aí o Thor tem a ideia de criar um ser único, juntando a inteligência artificial do Jarvis junto com a Pedra da Mente, que cria o personagem Visão, que vai ser o detentor, né, da Pedra da Mente, poder místico, que traz consciência, junto com a IA, que é o Jarvis, né, com todos os processamento de dados e tudo mais. E a chancela para a aprovação desse poder da ficção é a questão do Mjolnir, né, que é o martelo de Thor, né? Só quem é digno consegue erguer esse martelo, por isso só o Thor consegue erguer. Tanto que tem uma competição entre eles e ninguém consegue erguer. O Aquaman é o que mais se aproxima nesse momento. E só que não consegue, e a chancela vem quando o Visão consegue erguer o martelo assim como Thor. Então todos passam a confiar nele a partir daí. E isso está falando de uma IA que toma consciência. Então
isso é só para entender como, às vezes, o mundo lúdico, ele traz muita questão da nossa realidade, como, de repente, existe um movimento governamental de bibliotecas para poder trazer essa temática para a citação pública, a citação social, através da ficção científica, através de filmes, novelas, enfim, vários enredos que possam disseminar esse assunto para que, quando ocorra, de fato, a sua exploração seja assim de forma mais fácil. Então, com base nisso, só para ter um plano de fundo, o nosso texto vai tratar justamente da questão ética da IA. Como que a IA ela poderia ser ética se ela não tem a capacidade de reflexão, né? Que é algo imperativo para poder exercer uma ética plena. E a gente vai discorrer sobre isso, sobre alguns processos. Então a gente vai começar falando sobre a ética que transcende a simples instrumentalidade dos códigos algoritmos, né? Então o objetivo central é investigar a ética como exercício fundamental do pensamento crítico reflexivo, essencial para agentes tomadores de decisão no serviço público. E é algo que, de fato, uma máquina, por mais que ela seja super capaz, super veloz, ela não tem esse entendimento, ela não tem esse atributo. Então, um terreno fluido seria o uso da inteligência artificial na administração pública. É um campo emergente e que exige novos assentamentos conceituais e éticos, né? Sobre novas diretrizes, sobre novos regulamentos que vão trazer seguridade, né? Vão trazer uma segurança para a aplicação desse uso, sem que isso afete a equidade social e a justiça social, nos parâmetros de avaliação de diversos segmentos, seja jurídico ou qualquer outro. E quando a gente fala também sobre a superação, é necessário ir além da visão reducionista que limita a ética a manuais de conduta, buscando uma resposta ética contextualizada e radical. Ou seja, né, dizer que a gente consegue fazer uma programação ética numa IA para que ela tenha os princípios éticos de acordo com as diretrizes, de algum parâmetros de uma convenção do que seria a ética. Né? E eu introduzo essas informações, esses códigos, para que a IA se baseie nisso para poder fazer seus julgamentos, seus processamentos. Então, pensando como a ética como um exercício de pensamento crítico e radical, existe a questão da reflexão consciente, que a ética consiste em uma reflexão crítica profunda e consciente sobre aquilo que é justo, correto e bom. Né? E quando a gente fala consciente, a gente está realmente remetendo a ter consciência, né? Algo que ainda não é possível para uma IA. Então, não se trata apenas de seguir regras, mas de questionar seus fundamentos e contextos específicos. Ou seja, em contextos específicos. É que, dependendo do contexto, nem sempre a regra vai ser válida. Vai ter que ter o bom senso e a avaliação crítica reflexiva do tomador de decisão. Então, os valores em pauta exigem análise constante de valores fundamentais. O interesse, a dignidade humana e a justiça social, que são fatores que, se bem avaliados, vão gerar o bem comum. O pensamento humano é o único capaz de ponderar e equilibrar esses valores. Ou seja, ainda não existe nenhuma máquina, seja IA ou seja um humanoide, que consiga replicar esses valores humanos. E aí a gente começa a falar sobre a moral, ela orienta a conduta enquanto a ética fundamenta a ação. Então ele começa a fazer essa distinção entre moral e ética
para que as pessoas entendam um pouco da diferença. E aí a moral ele traz como o quê? Que seria o conjunto de princípios, normas e valores que orientam a vida cotidiana e a conduta coletiva. E aí ela se manifesta entre código, regulamentos e diretrizes formais. A ética, ela vem como um porquê. Então seria a reflexão filosófica sobre a moral. É a análise crítica dos fundamentos que sustentam as regras e busca justificativas e argumentos racionais para a tomada de decisão. E aí uma síntese seria que a moral ela parte das regras, né? O que devemos fazer para estarmos em conformidade, né? Seria essa reflexão. E a ética ela parte da reflexão. E aí a gente se pergunta, né? Por que devemos agir dessa forma? Qual o valor supremo do jogo? E aí a ética é a atitude que impede que a moral se torne obsoleta. Pode passar. Só fazer um adendo com relação a isso, simplificando, seria, por exemplo, eu tenho uma lei de trânsito que ela proíbe o avanço de sinal em determinado local. E aí eu tenho uma pessoa que comete uma infração de avanço de sinal para poder prestar socorro a uma pessoa que está mal, está tendo um infarto, está tendo um problema de saúde, precisa se deslocar até o hospital. E aí essa pessoa vai a juízo e no julgamento o juiz ele pondera sobre a questão da violação do Código de Trânsito, da lei de avanço de sinal e do motivo que levou a isso, que é salvar uma vida que estava ali, necessitando de ajuda, de socorro médico. Então, essa avaliação, esse ponderamento, esse sopesamento é o que o autor vai falar sobre a questão da reflexão crítica, que vai basear a ética e não moral. E aí, Caetano introduziu muito bem essa questão da reflexão, e aí o que ele traz é a ética como atitude intelectual e reflexão. Então, o que acontece? A ética ela pode ser entendida como uma forma específica de atitude intelectual, em que o sujeito ele volta para si mesmo e questiona os fundamentos e os valores que orientam suas ações e pensamentos. E aí é como se a reflexão ela ultrapassasse o simples ato de pensar, né? Implica no exame crítico dos próprios pressupostos, né? Inclusive ele cita dois autores, que é Japiaçu e Marcondes, que fala que a reflexão é uma introspectiva em que o pensamento investiga a si próprio. E aí a reflexão ela pode ser entendida como o conhecimento que o intelecto possui de si mesmo, consciência e abstração. Esses são um dos pontos que ele toca. E aí, a gente seguindo aqui, ele fala sobre legalidade estrita, que é o cumprimento formal da norma positivada no serviço. E aí fala que no serviço público... pode deixar aí. E aí ele usa como um decreto, né, para contextualizar isso que ele fala, que o servidor público ele não pode jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Então, o que ele quer dizer, né, nesse contexto da IA é que precisa se ter um cuidado no uso da IA, principalmente nas decisões éticas, porque, como o Caetano trouxe no início, introdutoriamente, a gente não consegue ter essa personalidade ética vindo das IAs, em consideração que a IA ela não tem um senso de justiça, por exemplo, ela não tem essa reflexão mais aprofundada dos fatos, ela não tem uma base de dados concreta, né? Ela utiliza uma grande massa de dados para chegar a uma só conclusão, e é por isso que é tão perigoso quando a gente está falando de setor público, porque a gente está falando de decisões que impactam na sociedade. E aí ele fala também da relação com o pensamento de Immanuel Kant, né? Que aí, aplicado à IA, a gente consegue dizer que o sujeito ele não pode transferir aos algoritmos sua capacidade de pensar. É impossível, né? É necessário coragem e decisão para utilizar o próprio entendimento, coisa que a IA não consegue. Um outro ponto que ele traz também é a autonomia da administração pública. Então, assim, o que se espera de um agente público é que utilizem as IAs como instrumentos, né? Mas que mantenham a autonomia diante dela. Pensando que a IA ela não consegue fazer diferença, como, por exemplo, entre perguntar, criticar e refletir. Né? A IA ela consegue fazer perguntas, porque o algoritmo consegue criar perguntas,
Mas criticar, por exemplo, exige um questionamento consistente, uma argumentação fundamentada, capacidade de provocar revisão de entendimentos, e refletir também vai além de examinar pressupostos, redefinir conceitos e também reconsiderar preconceitos e valores. Porque é isso, quando a gente está lidando com uma tecnologia que usa de uma massa de informações para criar ali uma resposta, a gente fica também à mercê de receber diversas informações erradas, né, que pode propagar aí uma inversão de valores ou preconceitos, e fake news também, o que é extremamente importante. E aí ele também fala um outro ponto, que é a importância da capacidade crítica reflexiva diante das IAs, né? E aí aqui nesse slide fala sobre o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, né? Que na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então a reflexão que fica, né, é que o fim da ação deve ser sempre o bem comum. E a finalidade é o elemento que dá sentido ético à norma legal. Então, são coisas que a IA ela não consegue fazer, né? Ele bate muito bem nesse ponto sobre essa coisa do que a gente não consegue transferir para a IA, né? Aquilo que apenas um ser humano consegue fazer e que daria para fazer, mas com muitos estudos. E aí fala também do pensamento crítico e identificação de vieses, né? Análise crítica reflexiva que permite identificar valores implícitos, pressupostos ocultos, preconceitos presentes no sistema. E, além disso, produz conceitos, revisa conceitos, redefine entendimentos. Ele também fala sobre precisar prestar um pouco de atenção em situações de maior risco envolvendo a IA, né? E aí algumas aplicações que possuem consequências mais graves, né? Porque a gente está falando, como eu falei, né? A gente está falando de decisões que impactam na vida, na saúde, na segurança, na liberdade, na imagem dessas pessoas. Então, é muito perigoso esse uso da IA sem uma vamos dizer assim, sem um jeito correto mesmo de se utilizar. De qualquer forma, pode ser perigoso, principalmente para o setor público. E aí, ele também fala que os resultados da IA devem ser usados apenas como subsídios, né? Então, os resultados por IA, por exemplo, relatórios, gráficos, indicadores, análise técnicas e imagens, devem ser compreendidos como instrumentos auxiliares, né? Subsídios para decisão e não decisões finais. Então, ele entende que a IA pode sim ser usado como instrumento de apoio para o serviço público, mas ele não pode ser utilizado 100% como aquele que vai decidir sobre as decisões no setor público. E aí, seguindo, né, ele fala também sobre o risco da abdicação da capacidade humana, que é muito importante. A gente vem passando por um processo onde as pessoas pararam de escrever, pararam de pensar, porque se apoiam na IA. Só que quando a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de um processo muito mais delicado. Então, há muito perigo, né, quando as pessoas abandonam suas competências, que são essencialmente humanas, isso é importante frisar, e transferem essas decisões para as tecnologias. Porque só né, o ser humano tem a capacidade de julgar, interpretar, contextualizar e deliberar eticamente, né, que é essa coisa da reflexão, de você refletir e voltar para si próprio, essa coisa da empatia também, né, de conseguir olhar para o problema do outro e conseguir refletir de forma individual, né, porque quando a gente fala da IA, a gente está falando de uma massa de dados, uma massa de dados que não vai pensar individualmente, que não vai tratar daquele assunto com a mesma seriedade que um ser humano conseguiria tratar. E aí os dois últimos pontos, que aí eu já até falei um pouco, né, que seria a IA como instrumento e não substituição. E aí ele fala que é uma racionalização taylorista, fordista, que a IA é uma tecnologia, mas ela tem que ser usada como ferramenta, instrumento e meio, né, e não como substituição do juízo ético, por exemplo. E um segundo ponto é que o juízo ético ele permanece humano, né? Então, mesmo que a IA forneça análises sofisticadas, e é por isso que ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta de apoio importante nas decisões, ela não consegue fazer o que o ser humano faz, né? Porque seres humanos conseguem deliberar,
considerando contexto, circunstâncias, valores, justiça, que é o mais importante. Já as ferramentas de IA, elas realizam análise e síntese, né? Processo em grande volume de dados. Então, elas não conseguem alcançar a consciência, a sensibilidade humana, a compreensão contextual profunda e o juízo ético, né, e dinâmico. Então, o que ele quer dizer é que a gente conseguiria, com muitos estudos, principalmente dos resultados da IA, usar a IA como um apoio, mas é praticamente impossível utilizar a IA 100% no serviço público, justamente por conta desses perigos, né, de ferir a imagem e, enfim, a justiça dessas pessoas. Pode prosseguir, Caetano. Essas coisas também acabei engajando e falando tudo. Analisar os isso. Peraí, foi mal. Você quer falar uma coisa? Não, porque eu falei, acabou que eu fui englobando tudo, não segui muito bem o slide e fui pelo documento. Aí eu também trouxe esse slide, porque também é uma reflexão do autor, que a gente vai trazer lá um tema muito usado pelo Guerreiro Ramos, né, que é o homem parentético, que é justamente esse homem que tem a capacidade de colocar o fenômeno entre parênteses e fazer uma reflexão crítica sobre o fato. Então, a proposta da reflexão crítica, né, que é inspirada no Guerreiro Ramos, acho que apresenta a ideia do homem parentético, que é capaz de parar, refletir e questionar a realidade antes de agir. Uma postura fundamental diante da IA, somente para um gestor, que deve analisar os resultados produzidos pela tecnologia, questionar seus limites e considerar o contexto humano e social das decisões. Não dá para você delegar para uma máquina que vai ter um pensamento muito racional, como eu citei anteriormente, de um parâmetro que está prescrito, né? Ou seja, se não vai ponderar sobre os fatores e que podem ter influenciado aquela situação e trabalhar em cima disso, trazer uma nova vertente, um novo entendimento para determinado assunto. Então, o homem parentético, né, é o homem, né, é o gestor que tem essa capacidade filosófica, aristotélica, né, de pegar esse entendimento, parar processos burocráticos e analisar isso para poder dar um discernimento de acordo com o contexto social, humano, para poder ter uma decisão assertiva. Então, seria basicamente isso. Não fique assustado. Alguma coisa que é necessário hoje, porque é mais grande, porque é mais E aí, eu trouxe como exemplo o presidente Lula, né, como o homem parentético. Ele foge da caixinha, ele traz o temático com as nuances dos acontecimentos e faz um pensamento, uma reflexão crítica, né, acerca do assunto. De repente, outrora não era possível, mas agora, com tanta evolução tecnológica, a gente pode trazer uma transformação para a qualidade de vida do trabalhador com o fim das classes por um. Isso é um exemplo de uma decisão política, uma decisão de um gestor público sobre um impacto de bem comum, um impacto social, que é
né, pegar essa questão realmente trazer um parêntese e analisar isso, e não significativamente que a escalação por 1 é melhor, porque produz mais, etc, etc. Não, tem outros fatores que vão levar ao supezamento dessas questões. Foi esse contexto que foi inserido essa fala do Lula. E aí, a gente tem também a ética aristotélica como resgate do juízo humano. Né? O autor resgata de Aristóteles a figura do prudente, aquele que possui a sabedoria e a prática para decidir além da regra fria. Isso é fundamental. É o que a gente estava reformulando. E o autor, ele é muito redundante, eu diria. Ele traz muito essa questão. Ele vai esgotando essa temática, com essa argumentação de que, de fato, é impossível atualmente ter uma IA que tenha essa capacidade de fugir da regra fria e ter fazer decisões, fazer escolhas, uma coisa mais reflexiva. Então, aí ela pode ser um instrumento de legalidade técnica, mas a prudência permanece uma virtude exclusivamente humana. Ou seja, eu posso trazer ela para poder fazer um auxílio na análise de dados, processamento de dados, mas eu tenho que fazer a revisão e a tomada de decisão com a minha avaliação crítica reflexiva. Então, o futuro da gestão pública não reside na automação da moral. Delegar para a IA fazer, com base nos códigos morais, as escolhas. Mas no fortalecimento do juízo crítico e reflexivo do gestor. Ou seja, capacitar os gestores públicos para que eles possam ter essa capacidade de discernimento crítico reflexivo. E não serem levados instigados, enfim, sugestionados pela IA a tomar decisões que não são decisões mais sábias, decisões mais coerentes com o bem comum. Então, a ética aristotélica nos lembra que a justiça exige o supezamento das circunstâncias, algo que o algoritmo não consegue replicar. E aí eu trouxe esse exemplo lá atrás do Jarvis, né, que era justamente essa IA. E aí o Homem de Ferro fala assim, vamos precisar voar antes de andar. Porque a IA disse que não podia fazer tal coisa, e ele fala, não, você tem que entender que às vezes é necessário correr antes de andar. Então, é basicamente essa metáfora que foi dada lá, que a gente está jogando aqui. Então, concluindo, acho que a questão justamente é essa, né? De que a IA ela está muito longe de alcançar a capacidade humana de fazer a distinção de fatores, de situações, de nuances, e que a programação via algoritmo ela vai trazer um viés moral, que é o moral focado em código de conduta, enfim, e não na capacidade de reflexão, que é algo estritamente humano, né? Está intrinsecamente ligado à capacidade humana de realizar isso. Então, o autor vai realmente esgotar muitos argumentos com essa temática que de fato a gente tem que ter esse pensamento de que a IA ela não é capaz de fazer a substituição do processo humano de reflexão. Então, acredito que seja isso que a gente tem que estar avaliando e pensando, uma vez que a gente cada vez mais vê a IA sendo massificada nos setores da esfera pública, seja na justiça, seja no legislativo, seja no executivo. Então, a gente tem que estar alinhado com esses parâmetros, com essa
necessidade de ter profissionais capacitados e habilitados, né, dessa capacidade de fato de ter a visão reflexiva, né, crítica reflexiva, e não se deixarem levar pelo uso, né, indiscriminado da IA, que é o que a Larissa falava anteriormente. Então tem que ter toda essa consideração para poder ter, de fato, um uso mais assertivo da ferramenta. E é isso, é uma ferramenta, não é um substituto do humano. Larissa, Perfeito. acho que é isso. Quer colocar mais alguma coisa? Não, perfeito, é isso. Então, gente, agradecemos aí a atenção. Obrigado por tudo e até mais.